Jesus, amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Nós leremos alguns versos a partir do verso 17. Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 17. Em Lucas 15 está registrado algumas parábolas de Jesus. E a partir do versículo 11, Jesus começa a contar a parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida. Trata-se de um homem que tinha 2 filhos, e um dos seus filhos, o mais moço, o mais jovem, chega para o seu pai e pede a sua parte da herança. Depois de receber, depois de um tempo, diz a parábola que ele sai e ele gasta tudo de uma forma dissoluta, irresponsável. E em uma região distante, ele então começa a padecer necessidade, a ponto de ir cuidar, apacentar porcos. E cuidando dos porcos, a parábola diz que ele desejava comer da comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Aí chega o versículo 17, que está projetado. Caindo em si, repita comigo, caindo em si. Ele disse, não precisava repetir essa parte. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Hoje é 1º de agosto, não é isso? O mês de agosto é o mês dos pais. Alguns dias atrás, no Dia das Mães, as crianças fizeram uma apresentação, cantaram uma música para as mães, não é isso? Chegando em casa eu falei para a Eloá, minha pequena de 5 anos, eu disse: eu quero ver se no Dia dos Pais vocês vão cantar também. Aí ela olhou assim para mim, pastor Emerson, e disse: eu quero ver se no Dia das Crianças vocês vão cantar também. Então fica a dica aí para o Léo, viu, ó. Vamos cantar aí para as crianças também. Mas enfim, eu quero lembrar a você que você tem um pai. Você tem um pai que não esquece de você, amém? Queridos, com base nesse texto, eu quero pregar sobre o tema Passos para Recomeçar. Repita comigo, passos para recomeçar. Nós ouvimos com frequência sobre a hora do recomeço, o dia do recomeço, o ano do recomeço, e nós falamos quase todos os cultos. Esse é o lugar do seu recomeço. Olhe para mim, a Bíblia é um livro de recomeços. O Evangelho é um evangelho de recomeços. Por isso é uma nova aliança. O nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é um Deus de recomeço. A mensagem da cruz é uma mensagem de recomeço. O discipulado é um chamado para recomeçar. Na verdade, a maior oportunidade que Deus dá ao ser humano é a oportunidade de recomeçar. Sobretudo, de recomeçarmos como filho legítimo dele. Isso porque a regeneração é um recomeço.
é um novo nascimento. Então, eu digo que recomeçar é a oportunidade que Deus nos dá para fazermos diferente. Ouça isso. Recomeçar é a oportunidade que Deus nos dá para que façamos diferente. Você já ouviu pelo menos umas 500.000 vezes que se você faz as mesmas coisas, você tem os mesmos resultados. E se você quer resultados diferentes, você precisa então recomeçar. Então o recomeço é Deus nos dando uma outra oportunidade para que façamos diferente. Deixa eu dizer algo para você. Não importa aonde você está, sabe, não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, não importam as palavras que lançaram sobre a sua vida, não importa aonde e o quão longe você parou, entenda, ninguém está tão longe de Deus que não possa recomeçar. Ninguém está tão longe do Pai, ou nenhum filho está tão longe do Pai que não possa recomeçar. Nenhuma situação na vida é tão difícil que possa impedir alguém de recomeçar. Então, entenda isso. Nenhuma situação, nenhum lugar, nenhuma pessoa pode impedir o teu recomeço. Amém? Você crê nisso? Então seja bem-vindo ao lugar do seu recomeço. Passos de fé é lugar de recomeço. E eu não sei, repito, que área da sua vida você precisa recomeçar, eu não sei. O certo é que todos nós temos algo ou uma área na vida que precisamos recomeçar. E mais uma vez eu digo, você está no lugar certo. Você está diante daquele que é mestre na arte de refazer. Entenda isso. João, quando tem a revelação do Apocalipse, ele diz: aquele que estava assentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. Você está diante do Deus que é mestre na arte de refazer. Entenda isso. Passos para recomeçar. O primeiro passo, usando esse texto como base, o primeiro passo para recomeçar é cair em si. O texto diz, o versículo 17, as primeiras palavras que lemos são caindo em si. Cair em si é você perceber a realidade. Cair em si é tomar consciência, é compreender a situação, é saber onde você parou. Para recomeçar, você precisa saber onde você parou. Cair em si é você entender a situação que você se encontra e se questionar: por que que o meu casamento está assim? Por que que a minha vida financeira está assim? Por que que a minha saúde emocional está assim? O filho, ele olha para o passado, ele lembra o que ele fizera, mas não lembra apenas o que ele fizera, mas ele lembra da casa do pai, e de novo, e nasce esse desejo nele de voltar e recomeçar. Às vezes, a gente, na correria da vida, nessa busca do melhor que está por vir, às vezes a gente acaba olhando tanto para frente que esquece que muitas vezes a razão da vida, a verdadeira razão para viver já está aqui, ou talvez tenha ficado para trás porque você deixou para trás. Às vezes a razão de viver que almejamos encontra-se ou não encontra-se lá na frente, mas na verdade passou e a gente não deu importância, ou está passando e nós não estamos dando a devida importância. Às vezes a linha de chegada que você quer cruzar, você já cruzou e nem percebeu.
Cair em si é sobre isso, é você pensar o que está acontecendo agora e por que está acontecendo agora. Cair em si é o primeiro passo para o recomeço. Usando ainda esse texto, o segundo passo para recomeçar é agir com humildade. Humildade para quê, pastor? Para dar a meia volta se for preciso. Para recomeçar é preciso ter humildade, para fazer o caminho de volta se for preciso. Para recomeçar é preciso agir com humildade, para pedir perdão se for preciso. Por sinal, humildade é uma marca de Cristo que precisa ser impressa no coração daqueles que querem recomeçar. Nós cantamos uma música, vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu sou muito ruim de letra de música, essa eu acertei porque eu anotei aqui. Para mim o importante é rimar, se rimou está valendo. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Aquele filho, ele vai dizer, eu não sou digno de ser chamado mais de filho, mas me aceita como um dos seus empregados. Entenda isso, humildade nos leva a reconhecer a nossa indignidade. Vou repetir para você entender. Humildade nos leva a reconhecer a nossa indignidade. E o reconhecimento da nossa indignidade é o passaporte para o recomeço. O reconhecimento da nossa indignidade é o que nos torna digno para o refazer de Deus na nossa vida. Entenda, não há recomeço para um coração que não seja humilde. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Contudo, a Bíblia diz, aos humildes Deus concede maior graça. E aí Pedro vai dizer, portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Entenda isso, há exaltação, há renovo, há recomeço para aqueles que são humildes. O terceiro passo para a gente já encerrar. Entenda que ou busque, encontre razão para recomeçar. O primeiro passo, você vai cair em si, você vai entender a situação que você está. Depois você vai ter humildade para decidir voltar atrás. E para isso você precisa encontrar razões para recomeçar. É trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Para o filho, a razão para recomeçar era a abundância da casa do pai. Para o filho, a razão para recomeçar era a provisão, era o cuidado na casa do pai. Encontre razão e decida recomeçar. Sabe por quê? Porque isso abre as portas para a plenitude da alegria. Decidir recomeçar é reacender a chama da alegria plena no coração. A decisão de recomeçar do filho fez com que a alegria voltasse àquela casa, com que a alegria voltasse naquele lar. As palavras do pai, lá no versículo 24, são essas: este meu filho estava morto, mas reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. E o texto diz, e eles começaram a se alegrar. A alegria no recomeço. Eu quero profetizar um tempo de recomeço sobre a sua vida. Um tempo de recomeço sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus negócios, sobre os teus empreendimentos, sobre os teus estudos. Vem um recomeço, um renovo, um refazer de Deus sobre a sua vida. Entenda isso. Eu quero chamar o Ministério Louvor. E nós vamos cantar, e nós vamos adorar.
E você vai dar passos de fé rumo ao recomeço, ao refazer de Deus. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão tremendo, as pessoas não vão entender, elas não precisam entender, nem você precisa entender. O que você só precisa é decidir recomeçar. E repito, esse é o lugar do seu recomeço. A vida é feita de recomeços e hoje é o dia para você recomeçar. Coloque-se de pé em nome de Jesus.